Boa tarde. Estamos iniciando a nossa lição e nesta tarde maravilhosa, no dia 22 de dezembro de 2024, estamos entrando neste momento no canal. Você não perca nenhum momento, você não venha deixar agora o que você está fazendo. Se você conseguir se lembrar, Deus, lembra essa pessoa agora que nós temos uma live e onde essa pessoa precisa aprender um pouco mais da palavra. E aí, pessoal, tudo bem? Você gostou de ontem? A gente fez uma pré-aula. Acabamos tendo muitas conversas, né? Assuntos inerentes à época de Jesus, né? O governo de Roma, onde ele dominava, tinha o seu controle, a fiscalização, os impostos, né? Os tributos que eram pagos a Roma. E eu quero só aqui retificar uma palavra que eu andei falando, mas de uma maneira assim mais clara, que eu havia dito que não se via nenhum romano. Na verdade, nós tivemos muitos romanos que se converteram ao cristianismo, né? Que inclusive foi uma das ações que tiveram maior repercussão na fé, foi os centuriões. Aquele caso onde o centurião chegava para Jesus e dizia que o seu servo estava doente. Jesus disse: me leve até ele. Ele disse: não, eu não sou digno que tu entre em minha casa. Eu tenho uns servos ao meu comando, eu digo a esse vai, ele vem, ele vem. Manda somente uma palavra tua e meu servo ficará curado. Aquilo mexeu com Jesus e ele disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Então, esta retificação que eu faço a respeito de não ver essas ações de romanos foi inerente a pessoas que estão ligadas ao governo, né? Assim, mais diretamente. Agora a gente viu realmente, tem muitas passagens de centuriões, né, que se converteram ao cristianismo, começaram a seguir a Jesus. Mas a gente tem uma grande dificuldade, porque os soldados, de certa forma, a sua maioria, eram muito sanguinários, muito cruéis. Inclusive os soldados que foi lançado Jesus para ser esbofeteado, ele eram pessoas cruéis. Bem, pessoal, vamos lá. Na nossa lição passada, né, a gente estudamos sobre o fracasso de Israel em representação ao reino de Deus, aonde nós estudamos o Deus chama Abraão, né? Chamado de Abraão. Aí nós estivemos falando sobre a Torre de Babel. Falamos sobre a chamada de Abraão, Torre de Babel. Nós viemos a falar também sobre o dilúvio, certo? Que a gente até conversou aqui, falamos sobre a expressão do zigurate, né? Que se acreditava que essa forma piramidal, né? Possivelmente as pirâmides do Egito participaram do dilúvio, né? Foram testemunhas do dilúvio. Até porque há muitas ênfases, achados arqueológicos de recentemente
de mãos, né? Somente a mão direita de gigantes, só a mão direita cortada, foi achado em Saqqara. Muitas mãos em um só lugar enterradas. E havia mãos de pessoas soberanamente muito grandes. Então, eu acredito, né, que esse período, assim como era comentado, era um período que havia gigantes. Não é comentado, não entrou no canon o livro de Enoque, mas há detalhes onde fala no livro de Enoque sobre gigantes, né? Aonde anjos coabitaram com mulheres e elas tiveram filhos que são os nefilins, né? Os gigantes. E por esse pensamento havia muitos gigantes naquela época. E o livro de Enoque conta que os gigantes se tornaram insaciáveis, né? Eles não matavam a sua fome e eles começaram a comer os humanos. Assim conta o livro. E eles passaram a ensinar aos homens muitas coisas terríveis, né? Então essa progressão por este período coincide muito com o tempo aonde anterior ao dilúvio acontecia muitas coisas na terra que fogem do nosso conhecimento. Mas o dilúvio ele veio justamente para acabar, né, com esta maldade, com este lado pecaminoso que estava crescendo de uma maneira desenfreada. Então era de se admirar que os gigantes tiveram participação na construção, né, das pirâmides do Egito. Nós também conversamos aqui sobre a formação do santo e do reino sacerdotal, né? Quando a gente fala sobre o período do reinado que iniciou-se o tempo dos juízes, né, em Israel, que foi até o período de Samuel, e dali por diante nós temos o reinado que veio Saul como o primeiro rei, depois nós tivemos Davi e por último, né, na nossa explicação aqui da nossa aula, nós tivemos o reinado de Salomão, a qual construiu o primeiro templo de Israel. Então, nós agora enfatizemos que a continuação desta história, a genealogia de Cristo, ele parte a partir de Davi. Por isso que fala Jesus Cristo, ó filho de Davi, né? Não é que ele seja filho, é descendência de Davi. E ele é oriundo da pessoa de Davi e de seu filho Salomão. Bem, pessoal, antes de nós começarmos, como de praxe, eu quero fazer uma rápida oração para que e depois faremos a chamada. Senhor nosso Deus e Pai, de infinita graça e de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que tu tem proporcionado em nossa vida. Meu Deus, abençoa esta pessoa que está nos ouvindo com a tua infinita misericórdia. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Queremos aprender mais a tua palavra. Venha nos guiar, Senhor, dar-nos cada momento sabedoria e entendimento para poder transmitir a tua palavra. Muito obrigado. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos se animar. Olha, teve uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu nesses momentos que nós estamos tendo aqui de nossas aulas, é que nós iniciamos já faz, né,
há 15 dias, 2 finais de semana passado, e a gente vem falando nos assuntos, e justamente agora, né, no dia 22 de dezembro, nós estamos com a lição de quem é Jesus, quase coincidindo, né, o Natal. Isto eu achei muito interessante, porque hoje nós vamos falar sobre esta lição de quem é Jesus, né? Então, é de se admirar essa coincidência, né? Podemos assim dizer. Bem, pessoal, vamos fazer aqui uma chamada de nossos alunos. Eu queria agradecer, tá? A todos vocês que têm estado conosco, você que tem visto os nossos vídeos, não tem assistido as nossas lives, mas não deixe de seguir a página, tá bom? Nos incentive cada vez mais, mostrando a sua colaboração. Você, quando vê o nosso vídeo, veja que a gente está se esforçando, dando o melhor para que a gente... Eu estou aprendendo, e como eu ouvia um certo radialista dizer, e eu vou falar a mesma coisa, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, apenas procuro ser diferente. Então eu tento fazer essa diferença, trazendo a palavra de Deus para você que nos assiste. Vamos aqui em nossa chamada. Nós tivemos muitos alunos que adentraram no nosso grupo de nossa sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso Valdemar Pereira, né? Muito obrigado, Valdemar Pereira. A Catiane Monteiro, minha amiga, muito bem-vinda, Catiane. Luiz Carlos Cordeiro, seja bem-vindo. Carlos Sacomanes, muito bem-vindo. William Marques, Polimata Valdemar Inexplicável, esse aqui é o cara. Valdir Souza, Gilson Moreira, Lucas Prado, Ivonete Silva, Gildo Cunha, Gerardo Mota, Mibenésio Neves, Zé Cunha, a Joseli de Souza, Victor Emanuel, Verlene Mendes, seja bem-vinda, Verlene. Valdemir Fernandes, Gilson Gomes, Gerson Diego Cunha, Neudiane Félix, João Paulo Costa, e o Marcelo Gabriel. Pois é, pessoal, são esses nossos alunos que estão inscritos no nosso grupo de nossa sala. É como eu expliquei para você. Você chega na nossa sala, você clica em curtir e passa a ser um seguidor, vai receber todas as notificações que nós temos inerente à nossa sala. E nesta sala, quando você se tornar um seguidor, eu vou ter a oportunidade de estar mandando para você o convite para fazer parte do grupo. Esse grupo é um grupo interno que fica dentro da sala. Eu tenho que enviar o convite para você, para que você venha fazer parte dessa sala, tá bom? Então, é de importante você fazer parte da sala. Lá vai estar registrado as nossas aulas anteriores referente ao primeiro ciclo, esse que nós estamos estudando. Todas as aulas, todo o conteúdo, inclusive eu já deixei lá postado o link para você poder acessar esta revistinha aqui digital. Tem lá, você vê lá a revistinha digital, você clica e online você consegue acompanhar toda a revista, conteúdo online. Desculpa. Bem, pessoal, então não deixe de acompanhar as aulas que nós vamos estar aqui sendo ministradas. Elas vão ficar salvas no portal e o link vai ficar no grupo, né? Eu já coloquei lá o primeiro e o segundo link. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Deus tem sido muito misericordioso em nos ajudar. Espero que hoje
nós procuremos saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Hein? Você poderia me dizer alguma coisa? Você que está aqui conosco, comenta aqui com a gente. Quem é Jesus? O texto bíblico em classe que nós vamos ler hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. A caminhada de João Batista, ela foi o precursor, né, de trazer o Evangelho. Nós iremos ter aqui umas leituras. Eu pretendo ler lá em Crônicas, né? Bem, vamos aqui à introdução, pessoal. Toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, de expressar-se, de emitir sua opinião e de professar suas preferências políticas e também religiosas. É desnecessário perguntar o quanto é triste perder a liberdade. É horrível, né? Perder a liberdade é algo... Como vimos na lição anterior, Israel, por desobediência, perdera tal condição. Realmente, quando Israel desobedecia, eles tinham muitas restrições, perca de liberdade. E isso dificultava a vida do povo de Israel. Deus já nos havia advertido de que se procedesse como as demais nações, assim como as desapropriaria para Israel ocupar o lugar delas. Quer dizer, se houvesse desobediência, Deus desapropriaria Israel para que desse lugar às nações. E isso aconteceu por inúmeras vezes, né? No exílio, os descendentes de Abraão passaram a ouvir mensagens proféticas de libertação através de homens que Deus enviara, tanto para repreender os reis, quanto para exortar o povo. Nós temos aqui a primeira referência, desculpa, 2 Reis, capítulo 21. Segunda Reis 21, do 1 ao 18. Tinha Manassés 12 anos de idade
quando começou a reinar, e 55 anos reinou sobre Israel, e era o nome de sua mãe Refizibá, e fez que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal. Fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos do céu e os serviu. E edificou altares da casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoeiro, e o instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais. Contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhe tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que lhe trarei tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Eita, o negócio foi pesado, viu? Você entendeu aqui que eu falei, olha? Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, ficarão retinindo ambas as orelhas, ficarão, né, com aquele pavor do que vai estar acontecendo. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo na casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Portanto fizeram que parecia mal aos meus olhos, e provocaram minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disto também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que se encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, como fez pecar Judá, fazendo o que parecia mal aos seus olhos. Quanto aos mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado, que pecou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar.
A parte que dá uma ênfase aqui, né, para nós entendermos, é onde o Senhor diz que começou a levantar profetas, né? O Senhor começou a despertar. Então o Senhor falou no versículo 10, pelo seu ministério. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas. Então quer dizer que a lição, ela está aqui dando ênfase sobre a questão de despertar, falar através dos profetas. Como vimos na lição anterior de Israel, por desobediência, perderam tal convicção. No exílio, os descendentes de Abraão passaram a ouvir uma mensagem profética de libertação através dos homens de Deus que ele enviara, tanto para repreender os reis, quanto para exortar o povo. E então veio aqui essa passagem que nós lemos, e diz: assim os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e a ansiar cada vez mais a vinda de tal libertador ou Messias. Você começa a perceber que diante do que estava acontecendo, eles estavam sempre na pronúncia de alguém que viria para ensinar, para libertar o povo, para educar as pessoas a estarem. Nós temos aqui, pessoal, pessoas conosco. Olha, seja bem-vindo, nosso amigo Valdemar Inexplicável, Giliardi Carlos. Parabéns, meu irmão, você conseguiu pegar a live, né? É isso aí, viu? Valeu, Giliardi. Nós temos também a Neudiane. Bem, pessoal, sejam bem-vindos, tá bom? Não estou sozinho aqui hoje, né? Nós temos aqui nossos 3 alunos que estão conosco, que acompanhando nós pela live. Vamos lá continuar, pessoal. Então, a necessidade de vir um libertador era muito grande. O prenúncio através dos seus profetas, os mensageiros enviados, falavam a respeito deste libertador que viria. Assim, os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e a ansiar cada vez mais a vinda de tal libertador, ou Messias, isto é, o Redentor capaz de libertá-los, restituindo-os definitivamente. Capítulo 2 de Lucas, restituindo-os capítulo 2 de Lucas, versículo 25 ao 35. Vamos ler. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, o enviado do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, que era a circuncisão, ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos
de muitos corações. Eita! Oh, glória! Bem, pessoal, então a vinda do Senhor, né, Cristo, foi repleta de revelações e momentos de onde o povo de Israel aguardava este tal libertador, aguardava esta tal providência. Esta passagem, particularmente, eu acho que é uma das mais tremendas de que eu já vi, né? Onde o Senhor, esse homem Simeão diz, ele foi colocado para, vamos aqui pegar bem, Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Para a queda e elevação de muitos em Israel. Quer dizer, Jesus veio derrubar toda a mentalidade, toda a concepção diferente de como se servir a Deus, de como adorar o Senhor, de que é certo, de que é errado. Por isso que Jesus sempre enfatizou, as minhas palavras, elas são espírito e vida. Passará céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, é de se compreender de como uma pessoa, né, vem a falar coisas de 2000 anos atrás. Não foi relatado nada naquele momento. Somente após a sua morte, depois de muitas perseguições, começaram a relatar, a escrever o que ele havia dito, né? Tempos depois, 70 anos depois, começaram a redigir novamente, onde veio Lucas, né? Fazendo toda a narrativa. O apóstolo Paulo também começaram a escrever, a buscar em Atos dos Apóstolos acontecimentos, o que realmente havia acontecido. E logo mais depois surgiu outras pessoas no século, 400 anos depois, ou 300 anos depois, veio Eusébio de Cesareia, onde ele relata sobre muitos acontecimentos. Flávio José também vem trazer algumas memórias do que acontecia. Então você começa a perceber que dentro desse período todo, muitos pergaminhos, muitos escritos foram perdidos ao longo da história. E os que foram achados, né, os que foram recuperados, ainda que não se deixaram perder pela degradação do tempo, você vê que a história, ela se bate. Os evangelhos sinóticos, né, os 4 evangelhos, eles não têm erros. Você não consegue, a margem de erro de um para o outro, né, dos 4 evangelhos, que tem momentos e contam histórias diferentes, em tempos diferentes. Você começa a ver a perfeição da palavra de Deus, né, nesses evangelhos. Um evangelho de João foi escrito lá bem distante, né? O homem já tinha quase seus 80, 90 anos de idade, entendeu? Mateus já foi um período, Lucas bem adiante, já para mais de 70 anos depois. Lucas veio a escrever o Evangelho de Lucas, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. E você não vê discordância, harmonia, você não vê discrepâncias de um evangelho para o outro. Não há diferenças. As histórias, elas se juntam de uma maneira perfeita. Um professor chamado Tássio Liturgo, ele fala que ele é doutor, cientista, e ele diz assim: se eu for escrever um livro, eu talvez leve 6 meses ou 2, 3 anos para projetar um livro e escrever. E se eu escrever este livro e passar a redigi-lo, quando eu for fazer a revisão do livro, antes de editá-lo, eu vou encontrar um monte de erros. E eu acho impressionante como a Bíblia, ela foi escrita em tempos diferentes. Você viu ontem naquela pré-aula que o livro do profeta Isaías,
ele foi escrito aproximadamente no ano 714 antes de Cristo. Ele falava de coisas que iriam acontecer há 700 antes de Cristo. Logo após depois veio o profeta Daniel, já no período babilônico, onde Jerusalém foi castigada por Nabucodonosor, foram destruídas todas as pessoas, foram levados cativos para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, e lá Deus trouxe revelações, e foi usado Daniel com várias profecias, falando a respeito do final dos tempos e de Jesus. 540 antes de Cristo aproximadamente. E você começa a ver profecias que se juntam com os evangelhos, vão se fazendo uma conexão sem erros. Você não consegue achar um livro mais antigo do que a Bíblia. Um dos livros mais antigos, que mais se aproxima da Bíblia, são os achados de Sócrates e Platão, que tem 900 anos. São os mais antigos consideráveis, que foram achados pela Grécia. Mas livros que trazem 2000 anos, ou muito mais do que isso, somente na Bíblia. É o livro mais antigo do mundo, é o livro mais lido em todo o mundo, e é o livro que contém quase que 0,0 erro. Os únicos erros que se encontram na Bíblia, eles são oriundos das traduções que se submetem ao longo do tempo, né? Aonde essa é uma outra explicação sobre a tradução da Bíblia, que muitas pessoas traduzem para poder trazer melhor esclarecimento, mas há pessoas de má fé que traduzem para o melhor esclarecimento, trazendo para o seu lado, para o seu ponto de vista, favorecendo a sua doutrina, favorecendo ao seu ensinamento. Bem, agora nós vamos continuar aqui, pessoal. A gente se empolga, né? Começa a falar. Ô glória! Vocês entenderam aí como a Bíblia ela é inerrante, palavra de Deus? É muito linda, sabe? Se a gente parar para pensar, há quanto tempo as pessoas começaram a escrever a Bíblia em lugares diferentes, uns estavam presos, outros estavam numa ilha distante, e ao longo do tempo aquilo foi, naquela época que não existia transporte, não existia avião, tudo era de navio, uma viagem durava meses ou anos para poder você chegar a um determinado lugar. Hoje, se eu quiser ir para São Paulo, em 24 horas eu chego em São Paulo. São 3 horas de viagem, mais 3 horas de viagem para Fortaleza, eu pego um avião, ou aqui em Fortaleza, em Sobral, e chego em São Paulo. Então a rapidez hoje da informação, hoje nós temos a internet que nos traz maior rapidez ainda em tudo, em tempo real nós acompanhamos tudo. Mas naquele período, meu irmão, você, para escrever um relato profético, você tinha que ter um pergaminho, a tinta especial, tinha que ter todo um preparo para poder se escrever alguma coisa. Era raridade alguém que tinha. Hoje em dia tudo está acessível a nós. Tudo. Estudo, material de registro, câmera fotográfica, seja o que for. Mas naquele período era tudo difícil. E com tudo isso, você não vê erros. Ocorre, porém, que a libertação que o Redentor viria trazer ia muito além do anseio político dos judeus, pois atingiu não somente a eles, mas também a todo mundo, inclusive nós, e até mesmo o universo. Lucas 2:8 diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho.
aqui sobre o nascimento de Cristo. Efésios capítulo 1 de Efésios, e aqui nós estamos lendo a respeito mas também todo o mundo, inclusive nós, e até mesmo o universo, que o Senhor Redentor viria trazer muito além de anseio político dos judeus, pois ele não atingiu somente aos judeus, mas todo o mundo, né? Vamos aqui ao livro de Efésios. Capítulo 1, do versículo 7 ao 10. E que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofertas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. E, por final, Colossenses, capítulo 1, do versículo do 13 ao 23. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam denominações, dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. O privilégio. Ele é. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo erreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados e firmes na fé. Não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Desculpa. Vamos aqui, pessoal. Primeiro ponto é sobre o Filho do Homem. Que passagem tremenda, né? Olha, eu sinceramente fazia tempo que eu não li essa passagem bíblica. É muito lindo, sabe, essa passagem que eu li, quando fala: porque nele foram criados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Existe um grupo religioso que gosta muito de falar essa passagem, mas com outro intuito, né?
é que dizer que ele é o primogênito de Deus, de toda a criação, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer que ele fez parte da criação. Ele estava a fazer parte da criação. Tudo é por ele e para ele. Não é que ele foi criado por Deus, sabe? Tudo é por ele e para ele. Você vai ver que Jesus, ele é Deus, ele é antes de todas as coisas. Quando chegou no período que estavam conversando com ele, ele falou: eu conheço Abraão. O pessoal disse: não tem nem 45 anos. Ele disse que conhece Abraão. Você tá... que é isso? Que pensamento é esse? E o Senhor disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa autoridade de falar dessa prioridade, né, da sua sublime capacidade de ser o dono, né, o autor da criação, o princípio de tudo, veio através dele, o Filho do Homem. Vamos lá. A primeira profecia acerca do libertador, ainda nos primórdios da humanidade, quando a serpente engana a Eva, o texto de Gênesis 3:15 informa que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O réptil, que na Bíblia tipifica Satanás, está lá registrado em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e o capítulo 20, versículo 2. Você pode conferir aí, se você tiver sua Bíblia. Em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava de seus próprios desejos egoístas. Por isso, ali mesmo o Senhor fez tal promessa, que antevia a necessidade da libertação humana, como já vimos na primeira lição. Tal profecia é chamada de proto-evangelho, isto é, um vislumbre antecipado do que Deus efetivamente faria através do seu enviado. Este proto-evangelho está relacionado àquele momento em que ele fala que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Não estava falando dela, da mulher. A descendência da mulher, um tipo feminino, né? Como algumas religiões interpretam que quem esmagou a cabeça da serpente foi a Eva. Ou, perdão, não, foi Maria. A descendência da mulher. Então, assim, a mulher nos traz esse benefício de todos nós somos descendentes de uma mulher, né? A gente tem que nascer por uma mulher, assim como Jesus, todos nós. Mas, quando ele se refere à descendência da mulher, ele está se referindo ao Messias, ao homem que iria trazer a libertação para o povo. Entender isso não é tão difícil, né? Apenas precisamos ter o conhecimento de saber que quem se sacrificou, quem derramou o seu sangue, sofreu as dores, que não tinha pecado, era Jesus. A compreensão da tipificação do segundo Adão é proveniente em Jesus. O primeiro Adão, ele era pecaminoso, né? Ele cometeu o pecado. Ele nasceu puro, ele não tinha pecado e adentrou o pecado. Então, o segundo Adão surgiu na semelhança do pecado, condenou o pecado na carne, não cometendo pecado. Morreu, se sacrificou para purificar o pecado cometido por toda a humanidade. Você dá para entender um pouco agora sobre o que significa a proto-evangelho que foi proposto a partir de Adão? Adão não tinha pecado, Adão era puro, foi criado com toda a perfeição e pureza, mas ele veio a pecar através da sua mulher que o induziu. Ele cometeu pecado e fez uma grande maldade, trazendo a maldição
sobre toda a terra, todos os seres viventes, tudo que há na terra agora iria morrer, iria provar a morte. Então se esperaria uma salvação, uma libertação, para que a terra fosse remida. Então, qual foi o intuito de Cristo? Ter vindo para que pudesse trazer libertação, remissão dos pecados para toda a humanidade, não das plantas, tá bom? O mundo continua morrendo, os animais morrendo, mas o foco principal de Jesus era salvar a humanidade, eu e você. Segunda profecia acerca do libertador. A despeito de Israel, anseia por um redentor apenas no exílio. Tal já havia sido profetizado por Moisés, que devidamente inspirado por Deus, profetizara que o Senhor despertaria um profeta no meio do povo, isto é, da própria comunidade de Israel, que certamente seria ouvido, não descoberto, desobedecido, como fizera com o seu legislador. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Essa profecia aqui, pessoal, ela, por ser tão pequena, mas ela tem um poder tão grande na mente dos judeus. Através dessa palavra, eles começam a aguardar o Messias. Através só desse versículo aqui. Porque a crença do povo judeu, né, em obedecer às leis de Moisés, meu irmão, você não tem noção. O cara teve à frente do povo do exílio, né? Teve no Egito, era indiciado para ser faraó. Moisés era para ser faraó. Vocês sabiam disso? É. Lá em Hebreus capítulo 11 está escrito que ele não aceitou os prazeres e as ofertas do Egito por ser príncipe do Egito. Antes, escolheu a sofrer com o povo de Deus, rejeitando assim os prazeres que o Egito tentara oferecer. Já pensou, hein? Moisés não tivesse aceitado o chamado de Deus e tivesse voltado para poder receber o chamado para ser faraó? A história teria sido diferente. Deus não deixaria de levantar outras pessoas, né? Mas olha aí o que aconteceu com Moisés. Quem foi Moisés? Né? Teve as 12 pragas, as 10 pragas, né? Onde, através do seu cajado, transformou a água em sangue, abriu o mar vermelho, fez a rocha brotar água e muitas outras coisas. Deus deu a visão a ele de como seria para trazer o maná do céu, fazer a arca da aliança, a tenda, os sacrifícios, tudo. Ele começou a ensinar o povo no deserto, a adorar a Deus no deserto, a ensinar um povo a louvar e a buscar o Senhor, a não praticar as mesmas coisas. Era aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali peregrinando no deserto. Tal seria assim porque Deus mesmo colocaria as palavras em sua boca e ele falaria sem hesitar tudo o que o Senhor ordenasse. A advertência divina era que todos os que não ouvissem tal enviado teria de prestar contas com Deus para tal descaso. Quer dizer, se você não ouvisse as palavras do profeta, você seria punido. Deuteronômio capítulo 18, versículo 19 diz assim:
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. O negócio antigamente era estranho. O filho do homem, ou o último Adão. Apesar da expressão filho do homem ser muito corriqueira na Bíblia, no livro de Ezequiel, seu uso é abundante. Filho do homem, pôde em pé. Filho do homem, né? Essa expressão é muito corriqueira no livro de Ezequiel. Em parte alguma do texto, ela é devidamente explicada, de forma que, se presumir, trata-se de um título que ele objetiva destacar a humanidade, isto é, a não especialidade de alguém enviado por Deus, pois a pessoa em si não tem superpoderes. No entanto, quando a expressão é utilizada na forma profética, referindo-se a alguém que transcende, ou seja, que ultrapassar o conhecimento histórico de quem está profetizando, diz respeito ao enviado especial de Deus, cuja identificação com a nossa humanidade se faz necessária para que ele possa ser ouvido. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a mim. Daniel, capítulo 7, versículo 13. É possível notar que depois de Ezequiel e Daniel, né, os dois profetas, e tem 2 livros, que inclusive não deram a si mesmo este título, mas foram por Deus assim chamados, o único a ter tal título atribuído a si mesmo, inclusive por ele. Foi Jesus. A expressão é abundantemente citada nos 4 evangelhos. Desculpa. Em Romanos, também na primeira epístola aos Coríntios, Paulo refere-se para os... Aqui uma mensagem. Sim. Professor Gustavo, precisa dizer para os alunos que os judeus ainda acreditam que tais profecias não se cumpriram ainda. Perfeitamente, né? E já para o cristianismo, essas profecias falavam de Jesus Cristo, nosso Messias. Já os judeus ainda esperam o Messias até hoje. Isso eu comentei ontem, né? Na nossa pré-aula eu falei sobre que os judeus ainda esperam o Messias, né? E essas profecias não se cumpriram ainda, se trata ainda dessa aguardo. Ontem nós tivemos aqui esta aula, onde nos foi muito refutada essa questão, né? E tanto um detalhe assim que eu acho muito interessante, que quando Jesus morreu e foi sepultado, né, que José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus e lhe foi concedido, Caifás, né, os sumos sacerdotes, eles chegaram para Pilatos e, fizeram aquela confusão. Diz: olha, manda guardas para lá, porque vai que eles pegam. Eles sabiam das coisas, né? Eles tinham conhecimento das palavras de Jesus, que dizia que Jesus iria ressuscitar. Para que isso não acontecesse de uma maneira de eles virem o súdito deles e roubar o corpo dele, né? E aí vai acontecer de dizer o quê? Quando acontece a ressurreição, né? Onde eles selam lá, botam lá o selo imperial, que aquilo ali não podia, irmãos. Tinham 3 soldados vigiando noite e dia aquele lugar nos seus turnos. Saíam 3 e voltavam mais 3, e assim era consecutivamente. Quando vem o anjo e Jesus, né, tem aquela abertura da tumba, que pessoas
facilmente não conseguia remover a pedra. E aí o que acontece é que os soldados que estavam na vigília daquela noite foram indagados a respeito da ressurreição. Há de saber que ele foi comprado para inventar uma história em que muitos homens que seguiram a Jesus vinham e roubaram o corpo dele, né? Só que, haja em vista, Jesus apareceu para várias pessoas. E ainda a Bíblia diz que operou milagres depois da ressurreição. Jesus passou aproximadamente, ainda ressurreto, né, segundo relatos, em torno de uns 3 a 6 meses depois que ele ressuscitou. Ele começou a sair, né, de um lugar para o outro, aparecer para os apóstolos, né? A Bíblia que é muito resumida, mas em Romanos, também na primeira epístola aos Coríntios, muito obrigado pela sua colaboração, Valdemar. O último Adão, que tem poder e legitimidade de representar a humanidade, tal como Adão, o primeiro Adão, fizera no jardim do Éden. Assim como aquele que era homem, este último também o é. A diferença entre ambos é que, enquanto o primeiro sucumbiu à tentação, o último, embora em tudo tenha sido tentado, não pecou. E justamente nisso que ele, ao mesmo tempo em que se identifica conosco, se distingue do outro Adão, podendo nos ajudar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 5 ao 18. Diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou filho do homem, para que o vestiste. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da sua morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, e visto como os filhos que participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha sido o império da morte, isto é, o diabo. Ele tinha o império da morte, né, irmãos? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tornou os anjos, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha só. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, pode socorrer aos que são tentados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que eles são tentados. Vou ler de novo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Ele sabe o que é o sofrimento da tentação. Jesus sofreu o que é a tentação. Pode socorrer os que são tentados. Vamos lá, pessoal. Vamos correr aqui e continuar, que o tempo já passou bem. Vamos lá. Filho de Deus. A pré-encarnação do Filho de Deus, né? O Evangelho de João, em seu capítulo 1, chamado de prólogo, informa que a existência do Filho de Deus identifica no texto pela expressão verbo, antecede em muito o seu conhecimento, antecede em muito o seu nascimento humano, e é chamado de pré-encarnação, isto é, a existência antes de tornar-se um homem como nós. Justamente por isso, o apóstolo do amor informa, inclusive, que tudo o que existe igualmente foi feito ou criado não apenas por Deus, mas também pelo Filho de Deus. O nascimento do Filho de Deus. Vamos aqui, irmãos, para o último ponto. Eu vou tentar ser bem rápido. Está tendo aqui um som aqui próximo, está me atrapalhando um pouco, né? E nós já passamos aqui um bom tempo da hora, para que a hora não fique tomada por muito tempo, mas eu acredito que já tivemos bom entendimento e conhecimento sobre a parte de hoje, sobre quem é Jesus. Falamos muitas coisas que nos deu para dar um pouco de entendimento, porque falar de Jesus não é fácil, é muita coisa, né? Mas o principal é saber que o seu amor e a sua necessidade de trazer a salvação e a libertação, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus de Nazaré. A infância, adolescência e juventude de Jesus. Após o nascimento do Filho de Deus e sua apresentação no templo, a fuga para o Egito, a volta da família para morar em Nazaré, daí porque ele ser chamado de Jesus de Nazaré. Executando um pequeno acontecimento em pré-adolescência, Lucas é sucinto em informar que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Assim, fora o fato de que Jesus provavelmente deve ter tido uma vida como qualquer menino judeu de sua época. Tudo o que se dissera sobre sua trajetória, sobretudo acerca desse período em que a Bíblia silencia, é mera especulação. Quer dizer, ele cresceu como qualquer menino judeu, se dedicando aos estudos, se dedicando aos rituais que eram oriundos às crianças daquele período, né? Jesus apresenta-se a João Batista. Com a idade de 30 anos, Jesus apresenta-se ao seu primo distante, João Batista. Eles eram primos, né, pessoal?
João Batista e permite-se ser batizado. Apesar de relutância do Batista, Jesus, que identifica-se com as pessoas de seu tempo e cumprir toda a justiça, contudo, ele é o objetivo ao dizer que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em outras palavras, um novo tempo chegara. Verdade seja dita ao mesmo de João Batista. Reconhecia isso e sabia que o seu tempo terminara assim que chegasse a luz. Né? Ele foi o caminho, né? Ele pregou, ele vem abrir a porta e logo em seguida ele saberia que ao chegar à luz, Jesus, o seu ministério acabaria. Jesus desenvolve seu ministério terreno e cumpre sua missão. Em um curtíssimo espaço de tempo e a proximidade de 3 anos, Jesus revolucionou a realidade, primeiramente dos judeus e posteriormente do mundo inteiro. Tudo em Jesus surpreende, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, em virtude de tempos diversos, lições que abordaram tanto o caráter do mestre quanto os vários aspectos de sua atuação e obra. Basta agora apenas dizer que ele é o personagem central da história, o ponto para onde todas as coisas convergem e encontram sentido em Cristo. O sentido para a sua vida, o sentido para tudo que você imaginar, você encontrar resposta em Cristo. Aquele que clama ao Senhor jamais será confundido. Jesus não é de confusão. Jesus não é de contenda. Jesus não é de problemas, de trazer confusão na tua mente. Ele é o que esclarece. Ele é o que dá a resposta. Ele é o que traz à luz de todas as coisas. Conclusão. Uma única lição é muito pouco para se falar acerca de quem é Jesus de Nazaré. Eu já falei isso. Só essa lição não é o suficiente, né? Na realidade, tudo o que dissemos jamais será suficiente para descrever tudo o que ele representa e é. O que importa é que já conhecemos e devemos permanecer firmes, conhecê-lo ainda mais, principalmente de forma prática, professando o apóstolo do amor. Se fôssemos abordar tudo o que ele é e faz, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Está escrito em João, capítulo 25, capítulo 21, versículo 25. João, capítulo 21, versículo 25. Diz: ainda o mundo todo não poderia conter todos os livros que se escrevessem. Pessoal, eu desejo a vocês um ótimo domingo. Deus abençoe. Passe o Natal com a sua família. Deixa eu mostrar essa camisa para vocês. Olha, pessoal, eu comprei várias camisas, né, com esses insights aqui. Jesus Cristo salva, no estilo do GTA, tá? E a outra teve a do João Batista, Coluna de Fogo. Eu sempre vou tentar usar uma camisa diferente nessas nossas lives aqui. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Existem muitas repercussões a respeito do Natal. Ai, nem comemora o Natal. Olha, não leve por esse lado, tá bom? Eu vou lhe dar aqui um conselho. Aproveite esse clima natalino, né, que existe. Deixe de lado essa concepção pagã e aproveite a oportunidade de ficar mais próximo da sua família, ficar mais próximo da sua esposa, do seu pai, do seu filho. Essa união familiar, essa junção que acontece nesse espírito natalino, nesse momento em que as famílias se reúnem, né, para poder celebrar, para poder relembrar o nascimento de Jesus. Esse clima de nascimento, a principal situação é Cristo nascer em você. Quando você se junta com a sua família, você faz aquela harmonia familiar. Familiares que estão distantes viajam para ficar próximo de seus irmãos, ficar próximo de sua mãe, de seu pai, de tios,
Familiares, a família se reúne, é um momento único. Todo ano. A gente passa o ano inteiro tão distante. E aí agora se reserva esse momento. Aproveite o Natal com a sua família. Tire essa questão de pensamento. Não é a data que Jesus nasceu. Não é esta a intuição. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui defendendo o Natal. Eu estou defendendo esta data que traz amor. Essa data que a gente se une com a família. Não seja mais um que exclua as pessoas, seja um que se aproxima, abrace aquela pessoa da sua família que você está distante tanto tempo, que você não vê. Vá visitar sua mãe. Quanto tempo você não vê sua mãe? Às vezes está bem próximo de você, né? Se aproxime das pessoas mais. Abrace, perdoe, tente iniciar um novo ano, um novo momento. Nasça Cristo em você de verdade. Que Deus abençoe e guarde. Até o próximo domingo com a nossa lição de número 4, o caráter de Jesus. Lição de número 4, o caráter de Jesus. Um abraço a todos e tenha um ótimo domingo. Deus abençoe você em nome de Jesus.